Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. Olá, professor! Olá, professora! Paz do Senhor! Chegamos para mais uma preparação de aula e o tema dessa semana, olha, é profundo, né? Falar sobre a vontade humana. É um assunto que mexe muito com o dia a dia dos nossos alunos. Então, o nosso objetivo aqui hoje é exatamente este: pegar esse conceito que parece tão complexo e transformar numa aula que seja clara, que seja prática e, o mais importante, que tenha um impacto espiritual de verdade. Vamos juntos nessa? E para começar, a gente já firma o pé na rocha. O alicerce de toda a nossa aula está aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Essa é a verdade central. É a promessa que vai ser o nosso guia, sabe? É a partir daqui que a gente vai construir todo o raciocínio com a nossa turma. E para a nossa jornada de hoje ser bem organizada, a gente vai seguir esse roteiro aqui, ó. Primeiro, o alicerce, que é o nosso preparo. Depois, o coração da lição, ou seja, o que a gente vai ensinar. Em seguida, um passo a passo bem prático para a sua aula, dicas para se conectar com os alunos e, no final, aquela palavra de encerramento. Tudo pronto? Então vamos lá! Ok, vamos começar pelo começo de tudo. Antes de pensar em método, em didática, em qualquer conteúdo, a gente precisa firmar o nosso alicerce. E o fundamento de uma aula que realmente transforma vidas, professor, não é a nossa habilidade de falar, mas a nossa total e completa dependência do Espírito Santo. Pensa comigo, a gente pode ter o plano de aula mais perfeito do mundo, os slides mais bonitos, mas se o Espírito Santo não estiver na frente, nossas palavras são só palavras, perdem a vida, perdem o impacto. É Ele quem convence do pecado, quem ilumina a mente para entender a verdade e quem opera a transformação real. Por isso, a oração no preparo não é só uma etapa, é a etapa mais crucial de todas. Agora sim, com o alicerce firmado, vamos para o conteúdo. Essa parte é sobre o que a gente vai ensinar. E pode ficar tranquilo, tá? A gente vai pegar esses conceitos teológicos e destrinchar de um jeito bem simples, bem direto, para que você consiga passar para sua turma com total clareza. O primeiro conceito, claro, é a vontade. É fundamental a gente explicar que a vontade em si não é uma coisa ruim. Pelo contrário, foi um presente de Deus para nós. É um motor que nos faz levantar da cama, que nos impulsiona para agir. O problema nunca esteve na vontade, mas sim para onde ela está apontando. E como é que a vontade funciona na prática? Esse slide aqui ilustra o processo de um jeito brilhante. Um ótimo exemplo para usar é o de Eva, lá no Éden. Tudo começou com o quê? Um pensamento, uma ideia plantada pela serpente. Esse pensamento gerou um sentimento, talvez cobiça, curiosidade. Isso despertou o desejo, a vontade de ter aquele fruto. E o desejo, por fim, levou à ação, à desobediência. É um ciclo que se repete até hoje. Olha, esse quadro aqui visualiza perfeitamente o campo de batalha que existe dentro de todo cristão. É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado a carne, a nossa natureza pecaminosa, puxando para um lado, do outro o Espírito Santo nos guiando para a vontade de Deus. Explicar essa oposição que Paulo descreve em Gálatas é crucial para o aluno entender de onde vem aquele conflito que ele sente todo dia. E para fechar os conceitos, a gente precisa definir concupiscência. É uma palavra que pode assustar, mas é simples. É o termo que a Bíblia usa para os maus desejos. Tiago, capítulo 1, descreve a concupiscência como a isca, aquela atração interna que nos seduz. Importante, ela ainda não é o pecado, mas é o ponto de partida. É a semente que, se a gente não cortar pela raiz, vai germinar e virar pecado. Certo, já sabemos o que ensinar. Agora a pergunta é, como? Como eu levo isso para a sala de aula? Então, essa parte é um guia prático, um roteiro mesmo, para a gente estruturar uma aula dinâmica, eficaz, que prenda a atenção do início ao fim. E a sugestão do material de apoio para começar a aula é, olha, sensacional. Não comece com uma palestra, comece com um debate. Isso quebra o gelo na hora, já envolve todo mundo e faz a turma pensar sobre o tema antes mesmo de você abrir a Bíblia. O objetivo aqui é criar uma ponte imediata entre a lição e a vida real deles. E aqui estão as frases que a gente pode usar como gatilho. São frases que a gente ouve toda hora por aí, né? Eu faço o que quero. Ah, tem que seguir o coração. Elas são provocativas na medida certa. Ao jogar essas frases na roda e perguntar o que a turma acha, a gente abre espaço para eles falarem e já prepara o terreno para a gente entrar com a perspectiva bíblica. Então, a estrutura da aula fica com esse fluxo aqui, bem lógico. A gente começa com o debate para engajar todo mundo, depois apresenta os conceitos que a gente já viu
Em seguida, aprofunda nos textos-chave, que são Gálatas 5 e Tiago 1, e, para fechar com chave de ouro, uma aplicação prática e pessoal. Fica uma jornada de aprendizado bem amarradinha. Uma aula que só expõe conteúdo é boa, mas uma aula que se conecta com o aluno, essa é transformadora. Nessa parte, o nosso foco é como fazer a lição saltar do papel e tocar o coração de cada um, saindo da teoria e indo direto para a vida diária. Esse slide aqui, professor, é uma ferramenta pedagógica poderosíssima. Ele destrincha o processo da tentação que Tiago descreve. O ponto crucial aqui é mostrar para os alunos que a tentação não é um evento isolado, é um processo com etapas. E a grande sacada é perguntar, em qual dessas etapas é mais fácil interromper esse ciclo? É claro que é na primeira, na atração. A chave é abortar o processo antes que ele ganhe força. E aqui, algumas dicas rápidas de professor para manter a aula sempre viva. Faça perguntas abertas, que não sejam só de sim ou não. Use exemplos do cotidiano. Varie o tom de voz, mantenha o ritmo. Crie um ambiente seguro para o pessoal compartilhar suas lutas. E, claro, cuidado para não desviar do tema. Foco no objetivo da lição. Chegando no finalzinho da aula, essa aqui é a pergunta que precisa ecoar na mente e no coração de cada aluno. A gente não precisa nem que eles respondam em voz alta. Apenas lance a pergunta e dê um momento de silêncio, de reflexão. É uma questão que resume toda a lição e força uma autoanálise honesta. Bom, estamos chegando ao fim da nossa preparação. E agora, eu queria dedicar esse finalzinho para uma palavra de motivação para você, que está aí na linha de frente desse ministério tão importante. Professor, professora, nunca se esqueça. A sua missão é vital para o reino de Deus. Não subestime o poder de uma aula preparada em oração e entregue na dependência do Espírito. Faça sua parte, sim. Ore, estude, ensine com clareza e com amor. E depois, descanse. Descanse sabendo que a obra de convencer e de transformar não é sua, pertence a Ele. E é com essa confiança que a gente encerra por hoje. Mas já anota aí na agenda. Na próxima semana, a gente se encontra aqui de novo. Eu espero você. Até lá!